Vamos juntos a mais um Devocional 2024? Hoje falando sobre Levítico, capítulo 8, 9 e 10. Não esqueça de você nos seguir e também ativar para receber sempre as nossas notificações, o seu Instagram. E também o nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial. Toda semana, 3 vídeos impactantes. Na segunda-feira, um short. Na quarta-feira, um episódio de uma coletânea. E sexta-feira, um vídeo esclarecedor. Vai lá, André Cageu Oficial no YouTube. Eu espero você. Se inscreva e ative o sininho para notificações. Hoje eu quero falar sobre alguns assuntos, dentre eles o que me chamou a atenção. O sumo sacerdote tinha fraquezas. Quando Deus aparece e os sacerdotes que se embriagaram. No capítulo 8 de Levítico, nós observamos que Deus ele vem com algumas repetições sobre assuntos que ele já havia mencionado, Moisés havia mencionado, que Deus havia dado como direção aos filhos de Israel. E por quê? Porque o dar ênfase é o em verdade vos digo que Jesus falava. As repetições sobre determinados assuntos, determinados temas, determinadas mensagens são importantíssimas para serem gravadas na mente dos seus filhos, dos seus povos, daqueles que seguem a Deus, que seguem ao Senhor Jesus. Então, quando nós observamos estas repetições nas mensagens e cerimoniais, tem esse objetivo. Você vai ver isso com clareza, não só no livro de Levítico, mas também no livro de Números, também vai ver isso no livro de Deuteronômio. E sempre que você observar estas repetições sobre determinados assuntos, lembre disso. É Deus dando ênfase para que o povo gravasse estes ensinamentos em sua mente. Tá certo? No capítulo 8, no versículo 22, nós observamos a palavra consagração. Vamos ler? Quero ler com você. 8, 22. Diz assim: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Observamos que a consagração ela vinha mediante o sacrifício que era apresentado. Não se esqueça que absolutamente todos os sacrifícios que outrora eram feitos de animais foram substituídos pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. A palavra consagração ela significa mãos cheias ou encher as mãos. Então, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, nós estamos enchendo as mãos de Deus com as nossas vidas. Quando você diz, eu consagro ao Senhor a vida do meu filho, você está dizendo que você coloca nas mãos de Deus a vida dele. Você está enchendo as mãos de Deus com a vida do seu filho, ou quando você consagra os seus caminhos, quando você consagra a sua própria vida. No versículo 30, um detalhe muito forte e importante me chamou a atenção. Eu quero ler com você quando diz: Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes e a seus filhos, e as vestes de seus filhos. Interessante que Arão foi consagrado
mesmo tendo fraquezas. Lembra quando ele foi pressionado e fez o bezerro de ouro? Então, o que nós aprendemos com isso? Que Deus, ele não considera as nossas fraquezas, porque são nas nossas fraquezas que Deus se revela, se aperfeiçoa. São nas nossas fraquezas que o Espírito Santo revela a sua força. Então, não se martirize pelas suas fraquezas. Obviamente que nós não devemos nos entregar às nossas fraquezas, mas reconhecê-las sem dúvida alguma. Deus consagrou e sagrou um homem que tinha fraquezas. E você vai observar que Arão, ele mais adiante, também revelou comportamentos e atitudes que são humanas, mas Deus o consagrou através de Moisés e o sagrou sumo sacerdote. Que bacana, né? No versículo 4 do capítulo 9, Deus declara que iria aparecer. Vamos ler? Versículo 4. Diz assim: e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje, disse Moisés, o Senhor vos aparecerá. Essas ofertas que você observa aqui ele mencionando são as ofertas pelo pecado. Ou seja, quando é que Deus aparece? Quando o pecado desaparece. Quando o pecado é eliminado, quando removemos o pecado, Deus aparece. Enquanto nos mantemos no pecado, Deus não aparece. Porque o santo não tem comunhão com o profano. Por isso, arrependa-se, para que então Deus apareça na sua vida. O arrependimento, ele é munido tanto da dor do reconhecimento de errar e o abandono do erro cometido. Vamos continuar? No capítulo 9 ainda, versículo 23, nós observamos que Moisés ensina Arão o que fazer na tenda da congregação. E a glória de Deus se manifestou. A palavra glória de Deus, essa frase, ela significa majestade e esplendor. Nós não temos nem noção de como que isso se revelou naquela ocasião, de tão tremenda que deve ter sido. Mas observamos que depois de toda a consagração realizada, então Moisés entra na tenda com Arão e os seus filhos para ensiná-los sobre todo o cerimonial, que era o culto a Deus. Lembrando que o tabernáculo, ele é um mapa que nos direciona para o Éden. Lembra? Se você não sabe sobre esse assunto, volte a alguns vídeos que nós aqui colocamos para você, que eu coloquei aqui para você, e você vai entender sobre este assunto, tá certo? No versículo 1 e também no versículo 9 do capítulo 10, acontece algo que derramou muito temor sobre os filhos de Israel. Nadab, filho de Arão, e Abiú, esses dois filhos de Arão, eles morreram. E por que eles morreram? Diz a palavra de Deus no versículo 1, vamos ler, do capítulo 10, o seguinte, olha só. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram, observe, fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor. Esse fogo aqui não foi da glória de Deus, mas da ira e do juízo de Deus.
e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Se você observar no versículo 9, que logo após esse episódio, Deus ele vem com uma determinação de que os sumos sacerdotes e os sacerdotes não deveriam se embriagar. Provavelmente, o pecado, o erro de Nadab e Abiú tenha sido esse, a embriaguez. E nós observamos que um dos pecados que impedem a entrada no reino dos céus é a bebedice, pecado da carne. Bebedice é o ato de você se embriagar, porque você dá o seu controle, o controle da sua vida a um determinado produto. Você tira o controle da sua mente, o controle das suas noções emocionais e físicas. Você tira de si e de Deus, sobretudo, e você entrega a um elemento. Então, provavelmente foi essa a razão. Eu quero ler com você o versículo 9, que diz assim, olha só. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, quando eles estavam com o cerimonial, o culto para entrar na tenda da congregação, eles não deveriam se envolver com estes elementos para não se embriagarem. Provavelmente, essa determinação veio após a morte de Nadab e Abiú, exatamente por eles terem se envolvido com isso. O fogo estranho, que pode ser um fogo que não veio do altar de Deus, por estarem realizando esse culto no dia e na hora que não deveriam. Que é o que acontece quando a pessoa se embriaga. Ela faz o que não deve, ela fala o que não deve, toma atitude que não deve. Eles devem ter usado ferramentas erradas. Eles agiram de forma abusiva, oferecendo de forma diferente aquilo que tinha sido estabelecido. Então, nós vemos aí uma cena que traz temor. No versículo 6, nós vemos que Deus ele fala que o sumo sacerdote não poderia ter atos de lamentação. Imagine, o pai vendo seus filhos mortos. Você pode depois ler, nós vamos falar sobre isso mais à frente, em Levítico 21, do 10 ao 12, que ele era proibido de conduzir atos de lamentação, como, por exemplo, rasgar as vestes, desgrenhar os cabelos, cobrir-se de pó e de cinza. A sua consagração o proibia de lamentar, inclusive morte de familiares. Nem participar do cerimonial de funeral ele podia, porque ele era um representante de Deus. Ele era um representante da vida. No versículo 7, nós observamos que eles não podiam sair da tenda da congregação, porque se eles saíssem, eles estariam se aproximando dos corpos de Nadab e Abiú. E lembra que não pode ter aproximação de corpos de mortos? Nós lemos sobre isso, porque tornava-se impuro. Do versículo 16 ao 19, nós vemos a indignação de Moisés pelo descuido de Arão no cerimonial, e essa indignação era por temer que a ira de Deus se manifestasse como se manifestou no caso de seus filhos. Mas o interessante é que no versículo 19 e 20, Arão expressou a sua humanidade. Provavelmente pela morte de seus filhos, ele não comeu das ofertas que deveriam ser comidas, deveriam ser ingeridas. Ele desabafou com Moisés, mostrando a sua humanidade. E Moisés entendeu. Deus conhece a sua humanidade. Deus conhece a nossa humanidade. Lembre-se disso. Não busque ser para pessoas o que elas querem que você seja. O que importa é diante de Deus. Amanhã estaremos de volta.